Boa noite a todos. Em nome de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, eu declaro aberta essa sessão. Ordem do dia da 37ª reunião ordinária, da 2ª sessão legislativa ordinária, da 17ª legislatura, em 28 de outubro de 2014. Leitura e votação da ata da reunião anterior. Vai ler as duas? Ata número 37, 2014. Ata da 36ª reunião ordinária, da 2ª sessão legislativa ordinária, da 17ª legislatura, realizada no dia 21 de outubro de 2014, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, onde se reuniram os senhores vereadores, sob a presidência da vereadora Maria Inês de Lima e Silva, tendo como secretário da mesa o Edil Kelby Assis de Carvalho. Ao iniciar a reunião, a senhora presidente determinou a assinatura no livro de presenças, qual constou o comparecimento de Amarildo Jerônimo da Silva, Edson da Silva Braga, Emílio Torriano de Carvalho Oliveira, João Milton dos Reis, José Aguinaldo Teodoro Júnior, José Lopes, Maria Inês de Lima e Silva e Kelby Assis de Carvalho. Tendo sido registrada a ausência do edil José Afonso Dias, a senhora presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao secretário a leitura da ata da reunião ordinária anterior, que fora aprovada. Após isso, a presidente encaminhou os projetos de leis oriundos do Executivo para as devidas comissões. Os projetos de lei de número 20 e 21 de 2014 do Executivo foram encaminhados para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e para a de Finanças e Orçamento. Os projetos de lei 22 e 24 de 2014, além de serem avaliadas pelas comissões acima, deverão sofrer análise de Comissão de Assuntos Sociais. Com aprovação do plenário, os projetos de lei 20, 21 e 24 de 2014 tramitarão em regime de urgência. Assim como os projetos acima citados, o projeto de lei número 23 de 2014 também entrou em regime de urgência após a aprovação do plenário, mas como o assunto era de extrema urgência, a presidente pediu um recesso para que ele fosse averiguado ainda nessa sessão. Tendo sido o projeto de lei 23 de 2014 averiguado pela Comissão de Finanças e Orçamento, que deu parecer favorável quanto à aprovação, iniciou-se a discussão deste. O edil Kelby salientou que a Câmara Municipal e seus membros estão sempre dispostos a auxiliar o Executivo, e sempre que houver pedidos de suplementação justificáveis e legítimos por parte da Prefeitura, seus colegas e ele trabalharão ao máximo para aprovar esses pedidos. Na sua vez, o edil João Milton parabenizou o parecer da comissão e lembrou que a aprovação deste projeto possibilitará o pagamento dos vencimentos dos servidores públicos municipais. Em votação única, o projeto 23 de 2014 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento em execução do município de Santa Rita de Caldas para o exercício de 2014 e contém outras providências, foi aprovado por unanimidade. Encerrada essa etapa, foram lidas as indicações de número 101 e 105, de autoria dos edis Kelby, Edson, José Afonso, José Lopes e Maria Inês, e também as indicações de número 103 e 104, de autoria dos edis Amarildo, Emílio, José Aguinaldo e João Milton. Já a indicação número 102 de 2014, essa foi retirada e arquivada pelos seus autores. Após isso, foram lidos e postos para discussão os requerimentos de número 45 e 46 de 2014, de autoria da bancada dos partidos Democratas e PMDB. O primeiro, que pede informações sobre quais medidas estão sendo tomadas pela Prefeitura para resolver o problema da escassez de espaços no cemitério municipal, Gabriela Romão. Gabriela Salomão, foi discutido iniciando pela
fala dos edis Kelby e Marinês, que ressaltam que esse assunto já foi exaustivamente debatido e que, através do requerimento, esperam receber uma posição da Prefeitura. O edil Emílio achou o requerimento pertinente e disse que, apesar da má localização, a falta de planejamento do cemitério não ser culpa da atual administração. Este tem o dever e os recursos técnicos e financeiros necessários para solucionar o problema, que geram tantos transtornos para as famílias nos momentos mais difíceis. Em votação, o requerimento 45 de 2014 foi aprovado por unanimidade. Quanto ao segundo, que pede informações de quando as caixas d'água destinadas ao distrito do Peão serão instaladas, o edil Emílio comentou que é uma questão recorrente naquelas comunidades e que, com a resposta oficial do prefeito, os vereadores poderão responder assertivamente, enfim. O edil Kelby também ressaltou que já faz muito tempo que as caixas d'água foram adquiridas e que, pela falta de zelo, elas já vêm apresentando danos. Completando, seu colega, o edil Edson, comentou que, como pode ver, as caixas já estão com rachaduras e buracos. E também salientou que os problemas da falta d'água naquela região poderiam ser facilmente resolvidos com a alocação delas. A título de informação, ele disse que o prefeito pretende escavar um poço artesiano naquele em seu distrito, mas que isso não resolverá os problemas dos arredores. Em votação, o requerimento 46 de 2014 foi aprovado por unanimidade. Na tribuna livre, a cidadã Maria Hilda de Carvalho comentou que a discussão sobre a falta de espaços no cemitério há muito se estende e que a população não precisa de informações do que será feito, mas da efetiva solução deste problema. Sobre as eleições, ela disse que é importante visualizar a situação não só do país, mas do mundo, para uma melhor decisão política. Também disse que é necessário abandonarmos a omissão e a covardia para impedir a tomada de poder de pessoas corruptas que utilizam de sua posição para conseguir benefícios particulares. Ainda sobre a política, ela defendeu uma reforma que vise o impedimento da reeleição em todos os âmbitos do poder. Após ela, nas considerações finais, o edil João Milton informou que no dia anterior haviam se reunido o prefeito, a Sandrinha e os motoristas de saúde para discutirem alguns problemas. Segundo ele, a reunião transcorreu de forma bastante amigável e que ficou combinado que os motoristas tratariam melhor os cidadãos e cuidariam com maior zelo dos veículos. Também ficou acordado que as infrações seriam então passíveis de advertência escrita e que, a partir de 3, a Prefeitura ficaria autorizada a efetuar a demissão por justa causa. Ele comentou também um incidente no Ribeirão Fundo, no qual o menino ficou por um tempo trancado dentro da ambulância, devido ao acionamento acidental de uma trava de segurança que, pelo nervosismo, ninguém se deu conta. Em parte, a presidente comentou que isso exemplifica a necessidade de uma reciclagem técnica dos servidores na área de saúde. Comentário este que teve aprovação do edil. Continuando sua fala, ele disse que na sessão passada, ele e seus colegas do partido haviam sido criticados pelo excesso de indicações e respondeu que é um direito e dever dos vereadores ajudar o executivo através das indicações e requerimentos. Após ele, o edil Kelby disse que o seu colega, João Milton, o havia mal interpretado. O que ele haveria dito é que se o executivo tomasse as devidas providências quanto aos problemas da cidade, não haveria a necessidade de se fazer tantas indicações e requerimentos. Prosseguindo, ele leu a carta da senhora Ana Angélica, que agradece à Câmara pelo apoio na conquista do transporte para a participação dos munícipes na inauguração da Praça do Monsenhor Alderige em Ouro Fino. Ele também agradeceu aos moradores do bairro do Cascavel pela recepção que eles tiveram na última reunião itinerante e disse que algumas providências pedidas naquela reunião já estão sendo tomadas.
Também parabenizou todos os organizadores e apoiadores do Campeonato do Futebol de Campo e convidou todos os presentes para a sessão solene naquele dia 24, onde vários cidadãos receberiam honrarias pelos serviços prestados à nossa comunidade. Por último, ele comentou que a torre de telefonia móvel localizada no distrito do Peão não estava funcionando devidamente e, em parte, a presidente informou que, como já pôde se informar, esse problema é de origem técnica de responsabilidade exclusiva da empresa Vivo. O Edil Amarildo também parabenizou os organizadores do campeonato de futebol e disse que o único problema deste, até agora, é a falta de policiamento e ambulâncias. Em resposta a ele, o Edil Emílio tomou a palavra informando que a organização do evento já tinha contratado 2 seguranças particulares e que, infelizmente, a Polícia Militar não poderia ficar em plena disposição no patrulhamento do complexo de esportes. Continuando, o Edil Amarildo comentou o conserto da ponte do Mato Barbosa e, junto com Edil José Lopes, cobraram o conserto do mata-burro da ponte localizada no bairro Maranhão. Na sua vez, o Edil José Aguinaldo leu a proposta do governo prefeito Ronaldo, que previa a ativação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Ele também parabenizou seu colega Emílio pela iniciativa da Câmara Itinerante, que, segundo ele, já vem dando frutos. Por fim, deu os parabéns à organização do campeonato, à equipe do Pronto Atendimento e a todos que participaram da formação do Conselho de Cultura, reunião esta que foi muito boa e que inicia uma nova fase para a preservação de nossas riquezas imateriais, na sua opinião. Após ele, o seu colega Emílio concordou com ele nos elogios tecidos ao pronto atendimento que, apesar de alguns problemas, possui seus méritos e conta com os esforços de seus membros. Fatos estes que devem ser recorrentemente ressaltados. Ele também fez seus elogios e agradecimentos ao campeonato e à população do Cascavel, e também parabenizou a fala da cidadã Maria Hilda, dizendo que foi contemplado por suas palavras, principalmente no que tange à reforma política. Por último, a palavra foi tomada pela presidente, que comentou que a Câmara Municipal estaria patrocinando o campeonato com um repasse de R$15 mil e que o Conselho Municipal de Saúde discutiria, em sua próxima reunião, os assuntos levantados no Cascavel. Ela também agradeceu ao chefe do gabinete, Cristiane, pela sua disponibilidade a ela, como, por exemplo, na concessão de transporte para os jovens da Renovação Carismática. A presidente também comentou que o Parlamento Jovem de Santa Rita de Caldas estaria na próxima semana presente em Belo Horizonte para a participação dos jovens na plenária estadual. Sem mais nada a tratar, o presidente encerrou a sessão. Plenário Joaquim Antônio da Silva, aos 21 de outubro de 2014. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? A correção do nome do cemitério. Gabriela Salomão e não Romão. Tá. Mais alguma coisa? Ata aprovada. A do Cascavel agora? Nesse momento, faço a leitura da 4ª reunião itinerante realizada no bairro Cascavel. Ata da 4ª reunião itinerante da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, às 19 horas do dia 16 de outubro de 2014, na antiga escola do bairro Cascavel, município de Santa Rita de Caldas, sob a presidência da vereadora Maria Inês de Lima e Silva, presidente da Câmara Municipal. Foi realizada a 4ª reunião itinerante da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, conforme dispõe a Resolução nº 311, de 28 de maio de 2013. Estavam presentes os vereadores
Amarildo Jerônimo da Silva, Edson da Silva Braga, Emílio Torriani de Carvalho Oliveira, João Milton dos Reis, José Afonso Dias, José Aguinaldo Teodoro Júnior, Kelby Assis de Carvalho e Maria Inês de Lima e Silva, além do público local, a cerca de 50 cidadãos. Ao iniciar a reunião, a senhora presidente deu as boas-vindas a todos, explicou a finalidade da reunião itinerante e concedeu a palavra aos demais vereadores que se apresentaram ao público. Feitas as apresentações dos vereadores, também foi justificada pelo edil Kelby a ausência do edil José Lopes, devido a imprevistos de última hora. A seguir, a senhora presidente deixou a palavra livre para o público. Manifestaram-se alguns cidadãos que abordaram, principalmente, a dificuldade que os moradores têm em buscar atendimento no PSF do distrito de São Bento de Caldas, que fica a 50 km do bairro Cascavel. Lembrando que este bairro está a 8 km de Ipuiuna e 19 km de Santa Rita de Caldas. Então, seria mais fácil buscar atendimento médico na sede do município. Mas, se algum paciente do Cascavel vai à sede buscar atendimento, acaba sendo orientado a procurar o PSF de São Bento, onde estão cadastrados, apesar de não ter sequer uma linha de ônibus do bairro ao distrito. E às vezes, a paciente chega lá para ser atendida e não encontra médico no PSF. Foi relatado o caso de uma criança levada com febre para ser atendida na sede do município, e só foi atendida porque a mãe ficou muito nervosa depois de ter sido encaminhada ao hospital e aos PSFs da Vila Nova e bairro Nossa Senhora Aparecida, com a mesma recomendação de que procurasse o PSF de São Bento. Os moradores mostraram-se indignados com esse cadastramento que os destinou ao PSF do São Bento, porque todas as outras coisas eles fazem na sede do município, inclusive votar. Também houve reclamação que a administração estaria se negando a recuperar os galhos, ou seja, as entradas das propriedades, com o argumento de que esse serviço não pode ser feito, embora seja cedido espaço particular para guardar as máquinas da prefeitura enquanto estão no bairro. Foi falado sobre uma estrada do bairro Senhorinha, onde, nesses 2 anos, as máquinas ainda não passaram e o mato está deixando a estrada estreita. Um morador com deficiência física falou sobre as dificuldades que troca as receitas médicas e condução para percorrer os 50 km de estradas de terra até o PSF de São Bento, além dos problemas com a conservação dos galhos e estradas já relatados, citando particularmente o problema de uma porteira que foi colocada no pé de um morro, por onde ele passa para passar e descer de carro, para abri-la com toda a dificuldade de suas limitações. Essa situação deixa o pai dele apreensivo. Ele já levou o caso ao Cláudio e se propôs a doar o eucalipto para a construção de um mataburro no local, mas não teve resposta. Prosseguindo com os pronunciamentos dos moradores, houve elogios à presença e disponibilidade dos vereadores em ouvir o que os moradores têm a dizer. Por outro lado, houve reclamações sobre o descaso do prefeito com alguns moradores do bairro que o procuraram. Também foi citado o caso de um paciente do bairro que pediu para a doutora Carol trocar algumas receitas e ela solicitou vários exames para fazer a troca, mas depois ela não quis ver os resultados dos exames que ela solicitou e mandou o paciente levá-los para o médico do PSF do São Bento. Em visita da médica do bairro São Benedito dos Campos, o paciente voltou a pedir que a médica olhasse os resultados dos exames, o que ela fez depois de muita insistência, mas não deu diagnóstico. Alguns moradores afirmaram que já tiveram que pagar consultas particulares e até buscar atendimento em Ipuiuna, devido a essa situação. Houve ainda reclamações sobre falta de médicos na atual administração e falta de capacidade do prefeito. Contudo, foi elogiado o trabalho dos ginecologistas, Dr. Tomás e Dr. Ricardo. Também foi sugerida a contratação
de um pediatra para fazer plantão, porque a quantidade de fichas é insuficiente. Uma das moradoras comentou que seu pai precisou de um encaminhamento para fazer a fisioterapia e ela ligou para o PSF de São Bento, mas o médico recusou-se a dar o encaminhamento e disse que apenas no final daquele mês o médico iria ao bairro e daria o encaminhamento. Outra senhora disse que os agentes de saúde estiveram no bairro e cadastraram os moradores do PSF do distrito de São Bento, mesmo eles dizendo que não queriam. Nesse momento, a presidente interveio e explicou que na época do cadastramento dos PSFs, ficou faltando moradores para o PSF do São Bento atingir o número mínimo necessário. Por isso, o bairro Cascavel foi alocado no PSF daquele distrito, mas ela se comprometeu a verificar na Superintendência de Saúde de Pouso Alegre a possibilidade de mudar esse cadastramento, embora uma possível solução dependa da concordância do prefeito e do gestor de saúde. Encerradas as manifestações do público, a palavra foi dada aos vereadores. O edil João Milton esclareceu que esse cadastramento foi feito em 2009, na gestão passada, e já foi pedido ao gestor de saúde que alterasse esse cadastramento, mas ele disse que não é possível. Quanto aos médicos, ele discorda que não exista médico na cidade, e os PSF têm um médico cada um. Além de ginecologistas, os médicos do pronto atendimento que atendem 24 horas por dia. Nesse momento, houve manifestações do público, onde foi dito que o pronto atendimento só atende o paciente só atende se o paciente chegar e disser que está com muita dor. Do contrário, o paciente é direcionado para o São Bento. O edil João Milton explicou que o pronto atendimento é para urgência e emergência e concorda que precisa de mais uma pediatra, embora não considere possível um pediatra de plantão. Sobre a porteira, disse que precisa ser feito um acordo com o dono das terras para fazer o matabu e tirar a porteira. Sendo assim, o prefeito manda as máquinas, mas, se o dono não permitir, o que pode ser feito é recorrer ao promotor de justiça, porque a estrada principal não pode ter porteira. Quanto ao cascalho, foi pedido para várias pessoas, mas foram poucas que ofertaram. Além disso, foi falado que as máquinas ficam guardadas e não trabalham, mas não é verdade, porque elas trabalham o dia inteiro e as chegadas serão feitas para todos, porque os vereadores estão sempre pedindo. O edil Edson disse que aqueles que estão trabalhando nas estradas têm que fazer as estradas e, se depender dos vereadores, elas serão feitas. O edil Amarildo disse que os moradores do Cascavel foram enganados nesse cadastramento do PSF e que agora os vereadores podem tentar, mas ele não sabe se vão conseguir resolver. Em atenção, o senhor Humbertinho disse que foi feito um recadastramento nessa gestão e as agentes de saúde não disseram para os moradores que era para continuar no PSF do distrito de São Bento. O edil Amarildo também falou sobre os galhos das estradas e os outros pedidos que levou até o prefeito. O edil Kelby disse que o prefeito tem medo de fazer os galhos por causa de denúncias que possam vir a ser feitas, mas se depender dos edis, o prefeito será parabenizado e não denunciado por fazer os galhos. Também ofereceu seu apoio aos moradores e agradeceu a todos pelo carinho da recepção. O edil José Aguinaldo também se solidarizou com a situação dos moradores na saúde. Disse que os vereadores não têm poder para executar, mas sempre estão lutando para que os galhos sejam feitos e sugeriu que fosse feita uma lei para autorizar o prefeito a fazer esses galhos. O edil José Aguinaldo falou sobre a ajuda da presidente, que a ajuda da presidente tem dado em vários casos de saúde, e lembrou que o prefeito aumentou o salário do gestor de saúde para R$ 5.600. Por isso, a saúde está desse jeito, porque gasta no lugar errado.
E não adianta ficar procurando culpado para esse problema do cadastramento do PSF. Tem que enviar um médico para atender no bairro uma vez por semana até que seja resolvida a situação. Quanto às estradas, ele afirmou e disse que pode provar que os galhos são feitos para alguns, principalmente naqueles que apoiam o prefeito, porque os que votaram em outro candidato estão sem estrada. Quanto à saúde, ele é atendido na Santa Casa de Caldas pelo Dr. Milton, por meio de um plano de saúde, porque aqui a saúde está difícil e o gestor da Santa Casa já disse que a quantidade de pacientes daqui é grande e o nosso município precisa ajudar. O edil Emílio reforçou as explicações sobre a função do pronto atendimento e as ambulâncias à disposição para encaminhar os pacientes aos centros de referência especializadas, lembrando que uma unidade do SAMU será baseada em nosso município e trará muitas melhorias para o atendimento. Quanto aos galhos, a prefeitura pode fazer, não tem problema nenhum, e isso será cobrado. Encerrando sua fala, agradeceu a presença e a recepção de todos. A presidente voltou a explicar como é feito o cadastramento do PSF e disse que os municípios que têm 100% de cobertura recebem mais recursos. Ela se dispôs a buscar uma solução e trazer uma resposta aos moradores, embora a execução dependa do prefeito e do gestor de saúde. Na sua visão, o SUS é o melhor plano de saúde do mundo. Basta saber administrar. Por isso, ela tem certeza que, se estivesse como gestora de saúde, a situação estaria melhor, porque ela conhece os caminhos. O prefeito não gosta de ouvir, mas parece que está aprendendo. E, se for feito um convênio com a Santa Casa de Caldas, será muito bom para a saúde do município. Em atenção aos pronunciamentos do público, falou sobre os direitos da saúde que têm que ser exigidos pelos cidadãos, inclusive no Ministério Público, se for necessário. Mas os vereadores não podem exigir da Justiça o direito em nome dos cidadãos, sob pena de serem acusados de politicagem. Também detalhou as ações que serão realizadas pelo SAMU após a instalação da base em nosso município e considerou que o fato de acontecerem muitos atendimentos no pronto atendimento significa que os PSFs não estão funcionando como deveria. Inclusive, a doutora Carol encaminhava ao pronto atendimento as crianças que chegavam com febre. Já no final da reunião, foi concedida a palavra a uma oradora e esta disse que se apenas o prefeito e o gestor de saúde têm o poder para resolver esses problemas, como disse a presidente, então, diante de um problema tão grave, perguntou se não seria melhor que eles estivessem presentes. A presidente explicou que essa é uma reunião da Câmara com finalidade de ouvir as reivindicações dos moradores, embora tenha enviado um convite ao prefeito e ao secretário para a última reunião itinerante realizada em São Bento, e nenhum deles compareceu. Por isso, não foi enviado nenhum convite para a presente reunião. Apesar disso, as reivindicações trazidas para essa reunião são registradas em ata, que é encaminhada ao prefeito e ao promotor de justiça, tendo obtido bons resultados. Em atenção ao pedido da moradora para o envio de medicamentos ao bairro, a presidente disse que é complicado, porque os medicamentos só podem sair da farmácia básica com a apresentação da receita médica e liberação pela farmacêutica. São normas federais. O que pode estava sendo feito para os pacientes do São Bento e do Peão era a disponibilização de motoboy da prefeitura, com a devida autorização para trazer as receitas para a farmácia e levar os medicamentos para os pacientes. Sem mais nada a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a 4ª reunião itinerante da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, Escola do Bairro Cascavel, aos 16 de outubro de 2014. Todos estão de acordo? Ato aprovado.
Toma água. Ordem do dia. Matéria em regime de urgência especial. Projeto de Lei número 20, 2014, do Executivo, dispõe sobre o registro, o acompanhamento e a fiscalização da exploração de recursos minerais no território do município de Santa Rita de Caldas, de acordo com as competências definidas no artigo 23, 11 e no artigo 30, 1 e 2 da Constituição Federal. Estabelece condições para o funcionamento das empresas que exploram recursos minerais que realizam pesquisas minerais no território do município de Santa Rita de Caldas, institui obrigações correlatas e impõe penalidades decorrentes do respectivo descumprimento, dando outras providências. Por favor, lê o parecer. Em seguida, se você já lê a emenda também, por gentileza. Parecer conjunto ao projeto de lei número 20 de 2014 do Executivo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo. Matéria. Projeto de lei número 20 de 2014, autor executivo. Exposição da matéria em estudo. Projeto de lei número 20 de 2014, dispõe sobre o registro, o acompanhamento e a fiscalização da exploração de recursos minerais no território de Santa Rita de Caldas, de acordo com as competências definidas no artigo 23, 11 e no artigo 30, 1 e 2 da Constituição Federal. Estabelece condições para o funcionamento das empresas que exploram recursos minerais e que realizam pesquisas minerais no território do município de Santa Rita de Caldas, institui obrigações correlatas e impõe penalidades decorrentes ao respectivo descumprimento, dando outras providências. Relatório. De autoria do Executivo, o projeto de lei número 20, 2014, dispõe sobre registro, acompanhamento e a fiscalização da exploração de recursos minerais no território do município de Santa Rita de Caldas, de acordo com as competências definidas no artigo 23, 11 e no artigo 30, 1 e 2 da Constituição Federal, estabelece condições para o funcionamento das empresas que exploram recursos minerais e que realizam pesquisas minerais no território do município de Santa Rita de Caldas, institui obrigações correlatas e impõe penalidades decorrentes do respectivo descumprimento, dando outras providências. Foi distribuída a essas comissões para ser analisado nos termos do artigo 57, 58 e 59 do Regimento Interno. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal e, no mérito, observou a legislação pertinente. Está obedecida a técnica legislativa. O projeto vai ao encontro dos anseios da comunidade. Conclusão. As comissões, em sessão do dia 28 de outubro de 2014, opinaram unanimemente pela aprovação do projeto de lei número 20 de 2014. Dispõe sobre registro, acompanhamento e a fiscalização de exploração de recursos minerais no território do município de Santa Rita de Caldas, de acordo com as competências definidas no artigo 23, 11 e no artigo 30, 1 e 2 da Constituição Federal, estabelece condições para o funcionamento das empresas que exploram recursos minerais e que realizam pesquisas minerais no território do município de Santa Rita de Caldas, institui obrigações correlatas e impõe penalidades decorrentes do respectivo descumprimento, dando outras providências. As comissões aprovaram por unanimidade o referido projeto, apresentando ao plenário a emenda modificativa em anexo. Este é o nosso parecer. Sala das Comissões, 28 de outubro de 2014. Emílio Torriano de Carvalho Oliveira, presidente. João Milton dos Reis. Relator, José Afonso Dias, secretário. Também a participação de Amarildo Jerônimo da Silva, Kelly Assis de Carvalho, Zé Guinaldo Teodoro Júnior, Edson da Silva Braga, completando os integrantes das outras comissões. Emenda modificativa ao projeto de lei 20 de 2014.
As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos e Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo apresentam ao egrégio plenário a seguinte emenda modificativa. O artigo 14, inciso 1 do referido projeto passa a vigorar com a seguinte redação: disponibilizar ao Departamento Municipal de Fazenda todos os documentos e livros de escritas fiscais e contábeis referente à exploração e comercialização dos recursos minerais no prazo máximo de 60 dias. Sala das Comissões, aos 28 de outubro de 2014, João Milton dos Reis, Emílio Torriano de Carvalho Oliveira, Kelly Assis de Carvalho, José Guinaldo Teodoro Júnior, Edson da Silva Braga, José Afonso Dias e Amarildo Jerônimo da Silva. Agora, a emenda em discussão. João Milton, você pode começar, por favor? Senhora Presidente, nós analisamos o projeto de lei, a comissão, e entendimos que seria necessário uma pequena emenda, que já foi lido pelo vereador Kelly, por isso eu estou de acordo com a emenda. Perfeito. Edson, Marildo, Kelly. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Senhor Presidente, utilizando as palavras do Edil João Milton, a princípio esse projeto vinha com prazo máximo de 30 dias. E, em observância, resolvemos fazer a emenda, alterando o prazo de 30 para 60 dias. José Lopes, por favor. Não. Juninho, Zé Afonso Dias, Emílio, não? Então, a votação da emenda. Emílio, por favor. Eu sou a favor da emenda. Zé Afonso. A favor. Juninho. A favor. Zé Lopes. A favor. Kelly. A favor. Amarildo. A favor. Edson. A favor. João Milton. Sou a favor da emenda. Tá. Projeto de lei número 20, 2014, agora em discussão. Tem alguém que queira falar mais alguma coisa? Não? Então, projeto de lei número 22/2014 em votação. Senhor Presidente, me concede a palavra. Eu gostaria de falar assim. Trabalhamos muito em cima desse projeto, com todos os edis presentes. Discutimos bastante, porque é um assunto bem complexo, um projeto complexo. E gostaria de deixar claro a quem está nos assistindo pela internet e ao público presente que esse projeto é a respeito apenas de exigência de documentação para que a Prefeitura possa fiscalizar mais na íntegra toda mineradora que aqui se instalar. Não importa se é areia, se é pedra. Não quer dizer que é destinado só a pedreiras, não. Enfim, qualquer tipo de empresa que venha explorar o nosso solo no território do município de Santa Rita de Caldas. Então, gostaria de deixar claro aqui, o nobre Edil Emílio, se quiser até usar da palavra também, para poder deixar bem claro que é apenas um projeto para que a Prefeitura possa fiscalizar mais de perto os tributos recolhidos do nosso município. Somente isso. Emílio? Uma boa noite a todos. Eu acho que o Edil Kelly foi bem preciso nas suas afirmações. Eu acredito que o projeto não vai ter maiores problemas, uma vez que ele prevê a simples regulamentação da questão fiscal do que diz respeito ao nosso município. Essa lei já é regulamentada no âmbito federal, também regulamentada no âmbito estadual. É a nossa obrigação regulamentar no âmbito municipal. Eu acho que vocês foram felizes nas palavras e é isso. Okay. Mais um detalhe, por que está sendo criada essa lei? Porque hoje o município não tem autonomia para fiscalizar as mineradoras que aqui se instalam. Somente o Estado e a União. Então o Executivo, no caso, está criando essa lei para que a Prefeitura possa fiscalizar mais de perto. Toda a documentação das mineradoras são sigilosas. E sem esse projeto, nós não temos como apoiar o Executivo na fiscalização do que está sendo feito
do que é extraído do nosso município. Boa noite a todos. Eu poderia até comentar, mas o Kelly e o Emílio já falou tudo. Eu estou com uma dificuldade muito grande de falar também, que eu fiz uma cirurgia sábado na boca. Então está cheio de ponto e está machucando demais. Por isso eu peço desculpa para vocês também. Projeto de lei número 20/2014 em votação. João Milton. Sou a favor. Edson. A favor. Marildo. A favor. Kelly. A favor. Zé Lopes. A favor. Zé Guinaldo. A favor. Zé Afonso Dias. A favor. Emílio. A favor. Projeto de lei número 20/2014 do Executivo aprovado. Projeto de lei número 21 de 2014 dispõe sobre a conciliação, transação e desistência dos processos de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Por favor, se lê o parecer e lê a emenda também, já em seguida, por gentileza. Parecer conjunto ao projeto de lei número 21 de 2014 do Executivo, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Matéria: Projeto de Lei 21 de 2014, autor Executivo. Exposição da matéria em estudo. Projeto de Lei número 21 de 2014 dispõe sobre a conciliação, transação e desistência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Relatório: de autoria do Executivo, Projeto de Lei 21 de 2014, que dispõe sobre a conciliação, transação e desistência dos juizados especiais da Fazenda Pública, foi distribuído a essas comissões para ser analisado quanto aos aspectos constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, nos termos do artigo 57, e quanto aos aspectos financeiros, nos termos do artigo 58 do Regimento Interno. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal e, no mérito, observou a legislação pertinente. Está obedecida a técnica legislativa. O projeto vai de encontro aos anseios da comunidade. As comissões foram unânimes pela sua aprovação, propondo a emenda modificativa em anexo. Conclusão. As comissões de sessão do dia 28 de outubro de 2014 opinaram unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa, e no mérito da aprovação do projeto de lei 21 de 2014, que dispõe sobre a conciliação, transação e desistência dos juizados especiais da Fazenda Pública. As comissões aprovaram por unanimidade o referido projeto, propondo ao plenário a emenda modificativa em anexo. Esse é nosso parecer. Sala das Comissões, 28 de outubro de 2014, João Milton dos Reis, Emílio Torriani de Carvalho Oliveira, Kelby Assis de Carvalho, Zé Guinaldo Teodoro Júnior e Edson da Silva Braga. Emenda modificativa ao projeto de lei número 21 de 2014. As comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento apresentaram ao egrégio plenário a seguinte emenda modificativa. A emenda do referido projeto passa a vigorar com a seguinte redação. Dispõe sobre a conciliação, transação e desistência nos processos da competência da Fazenda Pública. Artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Nas demandas de competência da Fazenda Pública, o município será representado pelo seu procurador-geral, assessor jurídico ou pessoa por ele designada, que poderá delegar por escrito a advogado ou não autorização para conciliar, transigir, deixar de recorrer, desistir dos recursos interpostos ou concordar com a desistência do pedido. O parágrafo único do artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. As autarquias, fundações e empresas públicas vinculadas no município serão representadas na audiência por aquele advogado ou não que for designado para seu dirigente máximo.
o representante designado fica autorizado a conciliar, transigir ou desistir os processos de competência da Fazenda Pública. No artigo 2º, onde lê-se Procurador-Geral do Município, passa a ler Procurador-Geral do Município / Assessor Jurídico. No artigo 3º, onde lê-se Nos Juizados da Fazenda Pública, passa a ler Na Fazenda Pública. Sala das Comissões, aos 28 de outubro de 2014, João Milton dos Reis, Emílio Torrian de Carvalho Oliveira, Kelly Assis de Carvalho, Zé Guinaldo Teodoro Júnior, Edson da Silva Braga. Comentários. Não, seria a emenda. Então, Emílio, por favor, você pode começar? Os comentários acerca da emenda. Da emenda, né? É isso mesmo. Eu acho que a emenda foi muito pertinente, uma vez que o projeto é um projeto muito bom, mas merecia alguns ajustes de natureza meramente formal. Eu acho que as comissões se reuniram e efetuaram um parecer conjunto, de forma que se adequa da melhor forma o referido projeto. Acho que a emenda é totalmente pertinente e, desde já, nós, integrantes da comissão, pedimos a aprovação da referida emenda. Ok. José Afonso Dias, Juninho, José Lopes, Kelly, Marildo, Edson, João Milton. Também não? Também não vou falar devido à minha boca. Hoje eu preciso... É o único jeito de eu falar menos, né, gente? A emenda do projeto de lei 21/2014 em votação. João Milton? Sou a favor. Edson? A favor. Amarildo? A favor. Kelly? A favor. Zé Lopes? A favor. Juninho? A favor. Zé Afonso Dias? A favor. Emílio? A favor. Emenda do projeto 21/2014 aprovada. Agora nós vamos para Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre o projeto de lei? Importante? Então vamos lá. Começa aqui o João Milton agora, por favor. Eu tô quase igual você, ruim para falar. Pega. Mas esse projeto de lei, presidente, no nosso entendimento da comissão, é um projeto que vem trazer benefício, tanto à população como ao chefe do executivo. Por quê? Tem vários projetos, tem vários processos na justiça que vêm há muito tempo e o judiciário não está dando conta de atender toda a demanda. Por isso, nós estamos autorizando o chefe do executivo e o procurador-geral, assessor jurídico da prefeitura, negociar direto com o devedor, respeitando a lei que essa dívida não pode ultrapassar 40 salários mínimos. Por esse motivo, eu sou favorável a esse projeto de lei. Edson? Marildo não? Kelly? Muito bem falado sobre o projeto, João Milton. É um projeto que vem trazer benefício ao nosso município, devido à quantidade de processos existentes no judiciário. Então, vários processos ficam parados e são processos que podem ser resolvidos em conciliação com o devedor. Igual o João Milton falou, é uma dívida em uma negociação de até 40 salários mínimos e tem um detalhe também no projeto que ressalta que pode chegar até 60 salários somados já a uma dívida existente não paga. Iria agilizar o andamento desse processo e como a prefeitura de todo o país, acredito, vem passando por uma recessão absurda, se resolvermos esses processos que estão pendentes, entraria mais dinheiro nos cofres públicos, onde poderia ser destinado a várias obras, enfim, melhoria do município. Então, é um projeto que vem nos beneficiar. Zé Lopes, Juninho, Zé Afonso, Emílio, por favor. Mais uma vez, boa noite. Eu acho de extrema importância, eu acho que o projeto mais pertinente aqui essa noite
uma vez que esse projeto tem a intenção de agilizar as demandas judiciais que o nosso município tem. É até importante a presença aqui dos estudantes. Eu acredito que aqui deve ter o pessoal aí que faz direito, ou faz o curso de administração de empresa, ou faz o curso de ciências contábeis, que deve conter na grade curricular de vocês o curso de direito, uma vez que o principal problema hoje do judiciário brasileiro é que todos os cartórios estão abarrotados de processos, e hoje tem sido feito campanhas dentro do judiciário e também na OAB para incentivar a questão da conciliação. Eu acho que nós temos aqui processos de natureza fiscal, que é o que atinge, eu acho que 95% dos processos do nosso município, que são chamados processos de execução fiscal, e a gente se limita a poder parcelar esses débitos que os munícipes têm para com o erário público em 3 vezes. Isso vai dar amplos poderes à assessoria jurídica da prefeitura, porque ela possa parcelar isso em mais vezes e assim diminuir os processos do judiciário, contribuindo assim com a justiça, contribuindo com o cidadão, que às vezes não tem condição de pagar o montante total, mas tem condição de pagar de modo parcelado, e trazer benefício ao erário público, uma vez que a arrecadação vai aumentar e vai poder esse dinheiro que está parado hoje na justiça poder ser investido em questões sociais, como saúde, educação e outras pastas. É isso, e desde já eu peço também a aprovação de todos os edis nesse projeto. Lembrando que a negociação não pode ser inferior ao valor real da dívida. Eu gostaria só de agradecer aos meus colegas, que eu não falo colegas, meus amigos vereadores, pelo empenho, né, de discutir e chegar a um acordo nesses projetos. Desde semana passada eu comentei com vocês que eram projetos difíceis de ser estudado, de ser votado. A responsabilidade nossa é muito grande. Eu quero agradecer de coração a presença de vocês aqui hoje, nessa elaboração das emendas, na discussão. Eu acabei ficando até um pouco ansiosa, nervosa. O assessor jurídico, obrigada também pela presença, pela ajuda que esteve aqui com a gente, depois até lá no fórum, né, João Milton? Ao nosso querido Ademir, que está sempre aqui acompanhando, dando esse apoio para a gente, quando tem esses projetos já todos. Mas o que mais me deixou assim emocionada hoje, embora não está podendo falar direito, foi essa união mesmo de estudar esses projetos e a gente tentar chegar a um consenso comum. Projeto de lei número 21/2014 do Executivo, em votação. Emílio? Eu sou a favor. José Afonso Dias? A favor. Juninho? A favor. Zé Lopes? A favor. Kelly? A favor. Amarildo? A favor. Edson? A favor. João Milton? Sou a favor. Projeto de lei número 21/2014 do Executivo, aprovado. Projeto de lei número 24 de 2014 do Executivo autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar concurso cultural com a doação de prêmios como forma de fomentar as ações de conscientização para a implantação da coleta seletiva e reciclagem no município. Você pode, por favor, ler o parecer? Parecer conjunto ao projeto de lei número 24 de 2014 do Executivo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Matéria: Projeto de lei número 24 de 2014, autor executivo. Exposição da matéria em estudo. Projeto de lei 24 de 2014 autoriza o Poder Executivo a realizar concurso cultural com doação de prêmios, como forma de fomentar as ações e conscientização para a implantação da coleta seletiva e reciclagem no município. Relatório. De autoria do Executivo, o projeto de lei 24/2014, que autoriza o Poder Executivo a realizar concurso cultural
com doação de prêmios, como forma de fomentar as ações de conscientização para a implantação de coleta seletiva e reciclagem no município, foi distribuída a essas comissões para ser analisado nos termos dos artigos 57, 58 e 60 do Regimento Interno. A iniciativa de projeto de lei tem respaldo legal e, no mérito, observou a legislação pertinente. Está obedecida a técnica legislativa. O projeto vai ao encontro de anseios da comunidade. Conclusão. A comissão, em sessão do dia 28 de outubro de 2014, opinaram unanimemente pela aprovação do projeto de lei 24 de 2014, que autoriza o Poder Executivo a realizar concurso cultural com doação de prêmios, como forma de fomentar as ações de conscientização para a implantação da coleta seletiva e reciclagem no município. As comissões aprovaram por unanimidade o referido projeto. Esse é nosso parecer, Sala das Comissões, 28 de outubro de 2014. Emílio Torriano de Carvalho Oliveira, João Milton dos Reis, Zé Afonso Dias, José Lopes, Kelly Assis de Carvalho, Zé Guinaldo Teodoro Júnior e Edson da Silva Braga. Projeto de lei número 24/2014 em discussão. Favor, Emílio. Eu dispenso. José Afonso Dias. Também dispenso. Juninho. José Kelly. Não. João Milton. Presidente, nós já discutimos no parecer da comissão, todos estavam de acordo. Bem, acho que de suma importância esse projeto de lei do Executivo, amigo pela natureza. Fazer esse concurso com os jovens, de todas as escolas que quiser participar, eu acredito que vai estar somando muito. Muito importante mesmo para nosso município, que vai estar dando oportunidade para as crianças já começar pensando melhor na natureza. Muito obrigado. Projeto de lei número 24/2014 do Executivo em votação. João Milton. Sou a favor. Edson. A favor. Amarildo. A favor. Kelly. A favor. José Lopes. A favor. Zé Guinaldo. A favor. Zé Afonso. A favor. Emílio. A favor. Projeto de lei número 24/2014 do Executivo aprovado. Matérias em primeira discussão. Projeto de lei número 22/2014 do Executivo inclui o artigo 17A da Lei Complementar Municipal número 02/2009, dispondo sobre o enquadramento dos cargos e funções da carreira de monitor do município de Santa Rita de Caldas, Minas Gerais. Antes de ler o parecer, e depois também a emenda que tem, eu gostaria de perguntar aqui ao plenário se a gente pode quebrar o interstício para poder votar também já numa única votação, que aí já fica tudo resolvido esses projetos de lei. Vereador Emílio. A favor. José Afonso. A favor. Juninho. A favor. José Lopes. A favor. Kelly. A favor. Mario. A favor. Edson. A favor. João Milton. A favor. Tá. Vamos votar em uma sessão só hoje. Por favor, você lê, por favor, o parecer e depois a emenda. Tem dois? Fez o outro, tudo igual. Você lê só a comissão. Não, mas lê só a leitura só da primeira, só da comissão. São todos iguais os pareceres. Lê só a primeira, de Comissão de Justiça. Parecer conjunto ao projeto de lei número 22/2014 do Executivo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Exposição da matéria e estudo. Projeto de lei número 22/2014 inclui o artigo 17, a Lei Complementar Municipal número 02/2009, dispondo sobre o enquadramento dos cargos e funções de carreira no monitor no município de Santa Rita de Caldas, Minas Gerais. Relatório. De iniciativa do Executivo, o projeto de lei 22/2014, que inclui o artigo 17, a Lei Complementar Municipal número 02/2009,
dispondo sobre enquadramento nos cargos de funções de carreira de monitor no município de Santa Rita de Caldas, Minas Gerais, foi distribuído a essas comissões para ser analisado quanto aos aspectos constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, nos termos do artigo 57 do Regimento Interno e também do artigo 60 e 58. A criação dos respectivos cargos faz necessário, uma vez que irá contribuir positivamente para o bom funcionamento da educação infantil no município. Porém, é providencial que se inclua a emenda modificativa em anexo. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal. Será obedecida a técnica legislativa e foi observada a legislação pertinente quanto ao seu mérito. As comissões, em sessão do dia 28 de outubro de 2014, opinou pela aprovação do projeto de lei 22/2014, inclui o artigo 17. A Lei Complementar Municipal 02/2009, dispondo sobre o enquadramento dos cargos e funções de carreira de monitor no município de Santa Rita de Caldas, Minas Gerais, com a emenda modificativa apresentada pela comissão. Esse é nosso parecer, Sala das Comissões, 28 de outubro de 2014, João Milton dos Reis, presidente, Emílio Torrian de Carvalho Oliveira, secretário, Kelby Assis de Carvalho, relator, José Afonso Dias, José Lopes, José Ignaldo Teodoro Júnior e Edson da Silva Braga. Emenda modificativa ao projeto de lei 22/2014 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final apresenta ao egrégio plenário a seguinte emenda modificativa. O projeto de lei número 22/2014 do Executivo inclui o artigo 17. A Lei Complementar Municipal número 22/2009, dispondo sobre o enquadramento dos cargos e função de carreira do monitor no município de Santa Rita de Caldas, Minas Gerais, passa a vigorar com as seguintes modificações e acréscimos. O artigo 2º do referido projeto passa a se intitular artigo 17A. Os artigos 3º e 4º passam a se intitular artigo 2º e 3º, respectivamente. No artigo 2º do referido projeto, onde se lê monitor escolar, passa-se a ler monitor de creche, conforme estabelecido no artigo anterior. O parágrafo 1º do artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Ficam estipuladas 4 vagas com instrução voltada para o concurso magistério nível médio a serem preenchidas por meio de concurso público a realizar-se no prazo de 6 meses a contar da publicação dessa lei, salvo as hipóteses constitucionalmente autorizadas da contratação temporária para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Sala das Comissões, aos 28 de outubro de 2014, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, João Milton dos Reis, presidente, Emílio Torrian de Carvalho Oliveira, secretário, Kelby Assis de Carvalho, relator. A emenda é em discussão. Emílio, você pode começar, por favor? Eu acredito que é a mesma forma daquele outro projeto, a gente viu que tinha algumas alterações a fazer. Eu acho que a parte da emenda mais pertinente em discussão é a questão de dar prazo para que o concurso público seja realizado. Esses monitores são de extrema necessidade, a gente tem acompanhado de perto o trabalho dos monitores nas creches, e é uma forma da gente estar regulamentando o cargo deles. Eu acho que esse projeto é outro que só vem acrescentar para o nosso município. Afonso, Juninho, Zé Lopes, Kelby. É um projeto também que vem ajudar na conservação e observância nas creches do nosso município, criando esse cargo de monitor. Porém, a iniciativa do projeto não falava nada de quem iria ocupar o cargo, seria um cargo concursado. E nós, vereadores, unidos, achamos por direito que quem ocupar o cargo de monitor
tem que ser através de concurso público, dar um direito à população a batalhar e conseguir um emprego. Então, por isso, fizemos essa emenda. Marildo. João Milton, por favor. O Emílio Quebra falou quase tudo. Você confundiu só um pouquinho, não é corrigindo, só trocando ideias. Ele pediu sim que fosse por concurso público, porém não pôs a data de fazer o concurso. Nós fizemos uma emenda para ser feita em 6 meses. Para que tenha chance mais pessoas fazer a prova, não quer dizer que nós estamos aprovando o cargo para quem já está trabalhando, é para quem passar no concurso. Correto? Obrigado. Eu ia falar bem rapidinho. Até a Marifi, quando foi para criar esse cargo, ela veio até a Câmara, ela e a Cristiane, ainda conversaram um pouquinho aqui comigo, porque hoje os monitoras não está sem o cargo, né? Quem está trabalhando como monitor são professoras também, não é isso? Então, é a forma de legalizar o cargo de monitora. Vamos votar a emenda. João Milton? A favor. Edson? A favor. Marildo? A favor. Kelly? A favor. Zé Lopes? A favor. Juninho? A favor. Zé Afonso? A favor. Emílio? A favor. Alguém quer falar alguma coisa? Emenda aprovada, desculpa. Alguém quer falar alguma coisa mais sobre o projeto? Discutir mais alguma coisa? Então, Presidente, pois não. às vezes a gente está aqui falando de projeto, de emenda, e a população está presente. Hoje, graças a Deus, a Câmara tem bastante gente presente. E fica difícil para o público entender quais são os projetos realmente na íntegra, o que a gente está votando. Só para dar um exemplo a respeito desse projeto, que fala a respeito de monitor, tem vários itens aqui que atribui ao cargo de monitor. Eu vou ler alguns aqui só para o pessoal entender, a respeito do artigo 2º. Orientar os alunos no sentido de despertar o senso de responsabilidade, cuidando-os no cumprimento de seus deveres, coordenar a movimentação dos alunos no estabelecimento de ensino, na entrada e saída, inclusive na organização das crianças no transporte escolar durante as aulas. Enfim, cuidar realmente dos nossos filhos que estão na creche. Evitar que aconteça acidentes, educar realmente as crianças. Então, eu até poderia ter comentado a respeito dos outros projetos, falar alguma coisa, mas só para a população entender que a gente está aqui, sempre estuda o que vem para nós aprovar. E então é isso. O monitor de creche seria a finalidade essa. O projeto está aqui, se a população tiver interesse em ver, quiser dar uma lida, está à disposição. Projeto de lei número 22/2014 do Executivo em votação. João Milton? Só um minutinho. Pois não. Bem lembrado, parabéns pela lembrança aí. Eu sou a favor. Edson? A favor. Marildo? A favor. Kelly? A favor. Zé Lopes? A favor. Juninho? A favor. Zé Afonso? A favor. Emílio? A favor. Projeto de lei número 22/2014 do Executivo, aprovado. Tribuna livre. Pedro Henrique. Assunto: ônibus na linha universitária para Poços de Caldas. Pedro, como é sua primeira vez, obrigado por ter vindo. Você tem 5 minutos para sua explanação. Quando estiver faltando 1 minuto, eu te aviso. Tem que ligar, por favor. Isso. Boa noite, gente. Boa noite. Eu vim aqui em nome, não só meu, dos meus colegas todos que vão no ônibus comigo, pelo fato de ter 3 alunos que estudam na Unifal, e é uma universidade que fica longe da onde a gente estuda. Então a gente tem que esperar. Fora o fato de eles terem aula até mais tarde do que a gente. O pessoal da Pitágoras, 10h30 a gente já está todo mundo fora, e 10h30 a universidade fecha. E a gente não pode ficar lá dentro, então a gente tem que ficar na rua. E na rua, a partir de 15 para as 11 horas, até a noite inteira.
ficam rodando bêbados, drogados, e muitas das vezes a gente é abordado por eles. Então, assim, passa até na parte da violência, que a gente pode ser. Eu já fui abordado 3 vezes e sofri ameaças. Então, assim, eu tô, nervoso aqui, mas para falar que eu poderia ser agredido. E, tipo, todos temos família, e vocês como pais ou filhos, eu acredito que a casa é importante, e o estudo também. Então, todo mundo tem que saber conciliar, e a gente pede para que, até eu acho que vocês já estão por dentro do pedido nosso, já chegou até vocês, não? Que conseguissem um veículo para esses 3 alunos da Unifal que pudessem ir. Que, pelo fato da gente ficar na rua e ter perigo de violência, não só de violência, até pelo atraso, né? A gente sai e chega quase 1h da manhã, até pelo fato de perder muito tempo na rua. Então, algum tempo atrás, semana passada, a gente presenciou um assalto do lado nosso, assim. Assim, foi um assalto, não foi a mão armada, mas e se a gente fosse vítima de alguma bala perdida? Então, é complicado, e eu peço para vocês que eu vim até aqui hoje para pedir isso, que vocês respondam e pensem, não como só vereadores que estão aqui para representar a gente, que como pais, filhos, irmãos, que pensam em casa, que a gente está fora de casa, a gente está correndo perigo. A partir do momento que a gente sai, de dia sim até não, mas à noite é muito perigoso. E não fica ninguém na rua. Policiais não tem. A gente fica sozinho lá. Então é complicado, e a gente gostaria que vocês, é um apelo, é um pedido, não é questão assim de obrigação, isso eu acho que não existe, eu acho que a gente tem que lutar pelo que a gente acredita. Então eu estou aqui porque eu acho que vocês também como ser humano, prezar pela vida, porque como a gente está lá, a gente está correndo perigo, e eu penso muito assim, se fosse comigo, ou que quase foi, eu fiquei abalado, assim, porque é difícil a gente viver perto de algo que é diferente, assim como eles são, e eles são desesperados. A partir do momento que eles não conseguem alguma coisa, eles tentam tirar de você. Então eu acho que isso é a maior parte, é pelo que eu venho. Até assim, pelo horário, eu não me importo muito, mas eu tenho muitos colegas que levantam 15 para 6 horas da manhã para ir trabalhar. Então, a gente chegando 1h, depois das 1h, 1h15, 1h30, então ter que levantar cedo também é muito cansativo. E a gente espera muito tempo até eles chegarem. Se esse veículo fosse posto a eles... 1 minuto, Pedro. Eu acho que se esse veículo fosse posto a eles não teriam o atraso que eles têm ao chegar na faculdade, e a gente não teria o atraso a chegar em casa. Então eu acho que se for conveniente, e se vocês conseguirem fazer isso pela gente, a gente agradeceria muito. Mas deixa só ele falar, por favor. Infelizmente, o plenário não pode manifestar. Obrigada. Então, é isso. Eu acho que, não como vereadores, não como... Eu não... Tipo, eu estou aqui como estudante, mas como filho eu estou aqui. Eu gostaria que vocês pensassem nisso. Que poderia não ser um filho de vocês que estivesse lá e correndo esse perigo. Então, eu acredito que vocês possam pensar nisso. É isso. Um minutinho só, fazer uma pergunta para você. O próprio ônibus não pode pegar vocês lá antes, para poder vocês virem esperar os outros lá? Então, a gente fica esperando, e o ônibus fica esperando na faculdade deles, que é perto longe de São João. Então, assim, a gente já propôs, mas não vai. Isso aí a gente pode ver isso aí. Maria Hilda de Carvalho. Assunto:
Eleições no processo político brasileiro. O retrato do Brasil através de fatos e realizações. Palavra própria em momento específico. Boa noite. Está desligado, Hildo. Está desligado. Boa noite. Boa noite. Se eu mesmo mencionei palavra própria em momento específico, eu quero começar me dirigindo à questão elencada agora dos estudantes. Estou falando, inclusive, não apenas como cidadã, mas como educadora. E lembrando, né, aos senhores vereadores e a todas as autoridades que possam interferir nessa questão, que nós tivemos, inclusive, a celebração neste mês de outubro do Dia Mundial da Juventude. E aqui está o presente e o futuro de Santa Rita de Caldas. Então, o carinho devido é importante. Minha gente, falar no processo eleitoral brasileiro e fazer a transposição para os desdobramentos, eu considero que é uma tarefa. E a primeira tarefa que me acode neste momento é de reconhecimento a todas as pessoas de ponta a ponta do Brasil que contribuíram com o processo. Sujeito a apreciações, sujeito a avaliações positivas, sujeito a críticas. E nós podemos, inclusive, fazer um destaque bem mineiro, no tom de mineirice, no tom de elegância. Nós assistimos como um concorrente no pleito à presidência da República, o até então candidato Aécio Neves, né, tendo a hombridade de se dirigir imediatamente à contemplada presidente Dilma para cumprimentá-la. Então eu considero isso de civilidade, de elegância e de respeito. Ainda que no seu longo discurso ela não tenha sequer mencionado o nome dele. Mas vai um cumprimento específico a cada um, em todos os rincões do Brasil, que foi contemplado nesse pleito, que foi concluído no último domingo, na razão direta da lisura do processo que elegeu cada um. E, ao mesmo tempo, é abominável que a gente esteja assistindo o uso da mulher de forma indevida. Nós presenciamos que a única mulher que foi eleita como governadora, ela foi colocada no pleito em substituição ao marido por conta da ficha suja, que eu ouso dizer da ficha limpa, que eu ouso dizer ficha suja. Olha, minha gente, eu acho que o papel da mulher é, inclusive, no aconchego da família, né, levar o político a evitar danos que poderão trazer consequências desastrosas para a sociedade. E hoje, o retrato do Brasil, nós não podemos considerar que nós o temos em mãos. Nós ainda teremos a configuração do Senado a partir do momento da posse, a partir do momento, vamos dizer, do arranjo da máquina administrativa do país. Nós vamos verificar que serão convocados, com certeza, ministros, secretários, né? Isso alcançando a dimensão nacional e as dimensões estaduais, em todos os estados, nós vamos ver uma mobilização muito grande, que alcança ao certo também administrações municipais, porque nós sabemos que existem governadores eleitos que sabem aproveitar até pessoas do interior. E isso, minha gente, traz um recado para nós em termos do que vai, para a apreciação do que é devido e ter a coragem de repudiar aquilo que fere os princípios, a ética, principalmente sobre a nossa visão de que o povo brasileiro, o povo mineiro, o povo santarritense é um povo trabalhador e um povo ordeiro
que busca a paz e que age em direção ao futuro com o pé no chão no presente. Eu gostaria, inclusive, num tom assim bem simples, né, de lembrar que a própria presidente falou em termos da busca da unidade. Nós temos esse exemplo na cozinha. Quando você faz um doce, se você coloca uma pitada de sal, é sabido que dá um tom diferente. 1 minuto, Marilda. Então, num molho, devidamente, uma pitada de açúcar pode também quebrar, né, o ácido e dar também um quê especial. E assim, minha gente, nós vemos hoje que unir as forças, unir o Brasil, não é unir apenas os políticos, e que a reforma política tão decantada, eu inclusive já falei nela, ela não passa apenas por tratar de reeleição ou não reeleição. Tem questões muito mais fundas. E os partidos políticos de dimensão nacional, estadual, a municipal, inclusive o PMDB, ao qual eu sou afiliada desde maio de 1982, precisa de revitalização, de reformulação, para nós não assistirmos partidos que estão com as suas facções, a facção do Rio Grande, a facção de Goiás, a facção de São Paulo, dividido e alguém ostentando poder sem a discussão com os correligionários. O povo, minha gente, é merecedor de uma responsabilidade pública. E nós não podemos nos furtar. Eu estou reafirmando tudo o que eu disse, em termos de que doa quem doer. É hora de nós sabermos se alguém ousa buscar o poder público por caminhos indevidos, é hora de tirar o cavalinho da chuva. E se alguém tem interesses escusos, é hora de agir com responsabilidade. Muito obrigada. Considerações finais. As considerações finais são manifestações dos vereadores devidamente inscritos sobre assuntos de interesse pessoal, público ou de sua bancada. Emílio, você importa? Não, eu gostaria de agradecer a presença de todos e parabenizar o Pedro pela reivindicação. Acho que é muito importante, Pedro. A gente nota uma evolução muito grande na questão da juventude hoje. Há pouco tempo a gente vinha aqui na Câmara e achava que a gente ia vir aqui, ia brigar, a gente faltava uma bola para a gente jogar futebol, a gente vinha aqui brigar e vamos meter boca nesses vereadores, porque está faltando alguma coisa para a gente. Esse exemplo de civilidade de vocês, essa questão de querer unicamente melhorar uma questão que a gente tem conhecimento já, vocês sabem disso, melhorar uma questão que vem afligindo vocês. Eu acho que vocês estão de pleno direito. A tribuna livre da Câmara de Vereadores eu acredito que seja o único local dentro do nosso município onde as pessoas possam manifestar a sua indignação com determinada coisa. Acho que vocês estão no lugar certo e é bom que o pessoal do Executivo tenha assistido às reuniões e é bom que eles vejam a indignação de vocês e tomem o mais rápido possível a solução desse problema, porque pelo menos de minha parte, da parte de alguns edis, a gente já fez e agora falta o Executivo agir nesse sentido e solucionar o problema de vocês. Eu gostaria de parabenizar a presidente da Câmara pela organização da reunião solene, que concedeu o título de cidadão honorário a algumas pessoas. Eu acho que todos os títulos foram merecidos, inclusive o título da Dona Imaculada, que não foi título de cidadão honorário, mas foi um título de honra ao mérito. E gostaria de lembrar a todos também que, por conta das eleições estas que mostraram que o país encontra-se um pouco dividido, eu acho que no momento desse, a gente tem que tirar bons frutos disso, conforme a dona Maria Hilda, mais uma vez, brilhantemente disse, é hora da gente cobrar, e já que cobrar a nossa reforma política, já que chegou a hora dos partidos negociarem, porque o Brasil mostrou que tem opiniões divididas, a gente pode buscar o bem do nosso país agora, esse é o momento, vamos ver vantagem onde parece que todo mundo está vendo desvantagem. Eu acho que foi merecedor, a maioria da população quis assim, e a gente pede a Deus que a vida dos brasileiros melhore
ainda mais, e a gente torce e reza pela vida da presidenta que foi eleita e que ela faça pelo país aquilo que todo brasileiro espera. Gostaria de desejar mais uma vez boa noite a todos, que vocês sejam todos bem-vindos aqui e que voltem mais vezes para presenciar os trabalhos do Legislativo. Muito obrigado. Zé Afonso, por favor. Boa noite a todos. Eu quero dirigir a palavra ao Pedro, aos estudantes ali. Vocês têm que cobrar, porque eu acho que não é justo ficar lá, pelo que a gente está vendo, a criminalidade que está no país aí. Então, segunda-feira, foi segunda-feira, eu vi lá em Pouso Alegre, eu estava passando cedo lá, um sujeito olhou para o lado de um rapaz lá, o rapaz falou, o que você quer comigo? E já mostrou uma pedra para o cara. Chamaram a polícia não pôde fazer nada. Então vocês estão cobertos de razão. E o que depender de nós aqui, vocês podem estar na certeza que nós vamos fazer para resolver o problema de vocês. E queria parabenizar você também, ô presidente. Eu não tive aqui, eu fiquei doente a semana passada. Então, sobre aquele rapaz que ficou uns 3 dias, vem e volta aqui, você conseguiu uma consulta para ele em Poços de Caldas. Ele foi lá, resolveu o problema, descobriu que o rapaz tinha. Só que o médico falou que não tem nada que o vereador dá palpite lá no hospital. O que o vereador manda para estar dando palpite? Eu acho que nós mandamos sim, nós somos representantes do povo. Ele não tem nada que está... Eu não fui agredir ele, pedi que ele atendesse o rapaz. Nem pedi para ele, pedi para você e pedi para a Judite que falasse com ele. Então, acho que isso é uma falta de respeito com nós aqui, porque nós estamos aqui fazendo o quê? Nós não somos representantes do povo? Então, eu acho que tem hora a gente não quer falar, mas tem que falar, porque quer agredir a gente. Então, eu quero agradecer você mais uma vez, que o rapaz hoje está bom, já descobriu que ele tinha, e obrigado. Boa noite a todos. Juninho. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar você, Pedro, falando em nome dos estudantes. A gente já sabe o que está acontecendo, o problema. Como disse o Edil Emílio, espero que agora, com a vinda de vocês aqui, que o Executivo olhe com mais carinho as pessoas que podem fazer alguma coisa por vocês, que façam. A gente já sabe da gravidade, e a gente conhece que uma cidade maior, a criminalidade é bem maior. Vocês estão correndo risco lá. Então, quero parabenizar todos vocês. Outra coisa, gostaria de parabenizar os vereadores pelo trabalho de hoje, que foi ótimo, né? Hoje foi ótimo. Acho que hoje mostrou que uma Câmara unida, uma Câmara com pessoas comprometidas com o povo, corre atrás. Então, quero parabenizar todos. Gostaria de parabenizar você, presidente, com a Grace, pelo Ademir, o Antônio, Amanda, pela festa de sexta-feira. Foi uma festa onde todos foram merecedores. Está de parabéns, todos aqui. Outra coisa que eu gostaria de falar, hoje até tomei quieto, que ontem, infelizmente, meu moleque quebrou a perna na creche. Gostaria de falar para o pessoal da creche que sei que não é culpa deles, sei que criança... Acontece. Muitos estavam achando que eu ia vir aqui, meter o pau, mas não, a gente sabe que criança toda hora corre risco de quebrar uma perna. E pedir mais atenção, porque foi uma perna, podia ser a cabeça que ele tivesse batido. Gostaria também de agradecer o pessoal do pronto atendimento que atendeu o João Vitor, meu filho, na hora, já encaminhou para Poços de Caldas, e constatou fratura mesmo. E grande, né? E grande. Quebrou a perna, bem quebrado mesmo. Então, gostaria de falar para o pessoal da creche que eu sei que não é culpa deles e que isso aí é coisa que acontece. Obrigado. E o plano de governo? Por favor, até foi sugerido aqui. Hoje eu estava esquecendo, hoje eu não estou de muitas palavras, né, Edil Kelly? Esqueci do plano de governo, eu tinha anotado aqui uma questão de administração. Para quem está vindo a primeira vez aqui, eu sempre leio o plano de governo do prefeito para ver se ele, dotar a delegacia de polícia local com equipamentos modernos para a melhor prestação de serviços ao cidadão, principalmente na emissão de documentos para veículos, dentre outros. E conversando com a presidente, até por talvez muitos não tenham,
do plano de governo dele em relação à educação, hoje está os estudantes aí, até me foi cobrado isso aí há um tempo atrás, e no plano de governo dele ele disse que iria garantir o transporte gratuito aos universitários e em ônibus rodoviário adequado. Então fica aí a dica para os estudantes aí, que está no plano de governo dele. É isso aí, uma boa noite a todos. José Lopes, por favor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Voltem sempre, que é bonita a cama cheia aqui para apreciar. E você, Pedro, nós vamos torcer, pelo menos o ônibus tem que pegar vocês lá. Se vai uma condução lá só para levar vocês, é mais difícil, mas pelo menos um ônibus ir lá pegar vocês, nós vamos lutar por isso. Porque o negócio não é brincadeira, não. Então a gente tem que levar o negócio a sério e nós temos que cuidar da juventude, porque se nós não zelar da juventude, nós vamos chegar já está difícil, nós vamos chegar em que ponto depois? Então tem que animar, vocês estão querendo estudar, querendo formar, isso é muito importante. Não, vocês vão desanimar, quando vê não vai nem na faculdade mais. Então, se Deus quiser, nós vamos lutar e ver se nós chegamos nesse ponto aí para dar certo lá para vocês. Boa noite a todos, espero que vocês voltem mais e estamos aqui à disposição. Estamos aqui para ouvir e selecionar os nossos problemas, porque tem que resolver as coisas. Boa noite a todos. Kelly, por favor. Mais uma vez, boa noite a todos. Polêmico assunto, seu, Pedro, dos alunos universitários, né? Conversando com a Marinês agora. A gente vai fazer um requerimento, encaminhar ao executivo, levando esse problema que vocês têm a respeito da espera e se há possibilidade dele atender o pedido de vocês. Por que requerimento? Porque requerimento ele tem obrigação de nos responder. É a forma que a gente tem de também repassar para vocês a solução ou não do problema. O que eu quero deixar claro aqui é que não depende de nós vereadores, porque quem tem a caneta na mão é o executivo e não nós, legislativo. Então a gente cobra, porém nós não temos o poder de estar liberando esse veículo para vocês, certo? Mas nós unidos aqui, se todos os edis concordarem, a gente fazer esse requerimento em nome dos 9 vereadores, né, levando essa proposta e até a resposta do prefeito, para ver o que pode ser feito para atender o pedido de vocês, ok? Gostaria de falar o seguinte, que o voto é democrático. Cada um escolhe o seu candidato, vota da forma que quer e escolhe o futuro do país na urna. Porém, eu recebi uma mensagem no meu celular e achei interessante, até vou falar aqui. Parabenizando os eleitores do Nordeste que votam no PT. E depois vão para São Paulo, onde é governado pelo PSDB, em busca de uma vida melhor. Boa noite a todos. Esse foi feio. Boa noite a todos. Eu tenho meu filho também que estuda em São João do Boa Vista, né? Eu sei a dificuldade que passa. Eu estou junto com vocês. Não é só eu não. Todos os vereadores aqui estão todos juntos. Se depender deles, a gente vai ajudar, Pedro. Pode contar com a gente. Nós vamos estar sempre juntos aí. Tenho que agradecer também a minha amiga Gabriela e Laurinha. Né, Laurinha? Me cobrou aquele dia, né? Volte sempre. É um prazer ver vocês aqui, tá? Luísa e o Pio, também volte sempre aí. Sempre estamos juntos. Sobre os monitor, muito importante pôr lá na creche. Está precisando monitor na creche, porque aconteceu mais coisa, muito mais coisa, mas eu não posso falar. Não posso falar porque eu sou problemático. A vida é problemática, então vamos ver se toma mais cuidado. Aí aconteceu isso com o filho do meu amigo Juninho, né? Vamos tomar mais cautela, né? Não é falar que eles não estão tomando conta, não. Estão tomando muito bem conta. Mas vamos pôr um monitor mais competente, que cuida, presta atenção no que está acontecendo, põe câmera lá, para não acontecer umas coisas dessas, porque senão, né? E bem claro, não estou fazendo denúncia. Não falo que o marido está fazendo denúncia, estou fazendo um comentário. Certo, gente? Um comentário. Estou comentando.
Boa noite a todos, volte sempre. Marildo, concede uma parte, eu esqueci de um detalhe aqui. Gostaria de deixar também a população ciente que amanhã estaremos indo a Belo Horizonte levando os jovens de Santa Rita de Caldas, que fazem parte do Parlamento Jovem, a participar da plenária estadual, né, Marinês? E vamos levando um projeto daqui de Santa Rita de Caldas. Eu gostaria que vocês orassem por esses jovens futuros políticos de Santa Rita de Caldas, que talvez o projeto nosso possa virar lei no estado de Minas Gerais. Então, eu gostaria de pedir a oração de vocês aí para os nossos jovens. Edson, não? João Milton? Boa noite a todos vocês. Obrigado pela presença de todos. Já deixo o convite para a próxima reunião. Quem puder comparecer de novo. Não vocês que estão na faculdade, não pode ficar perdendo aula. Só por uma boa causa, igual vocês tiveram hoje que vim aqui. Estou com garganta muito ruim hoje, gente, desculpa. Em nome do Pedro, parabenizar todos vocês, alunos. Já tinha conhecimento do assunto há um mês atrás, o César e o Crebinho me procurou. Porém, no mesmo dia eu fui tomar as providências, conversei com os vereadores, conversamos com o prefeito. Eu fui conversar com o prefeito, representando a Câmara Municipal, conversei com a Marici. Ficou determinado o seguinte, que a partir de janeiro do ano que vem, vai ter um carro exclusivo para ir para a faculdade. Esse ano teve várias tentativas, não conseguiu, não arruma um motorista para levar vocês à noite. Vocês não, a turma da faculdade lá. Então ficou acertado, hoje conversei de novo com o chefe executivo, com a Marici, a partir do ano que vem vai ter um carro exclusivo, o ônibus que vai levar vocês vai só ter posse e voltar. Porém, se tem ainda mais uns 20 dias, um mês de aula, pode tentar fazer aqui, conversando com o Vander, vocês mesmos que são alunos, não precisa ser o prefeito nem o chefe, que ele pega vocês primeiro, esse resto de mês, para vocês não ficar na rua. Aí a partir do ano que vem, se Deus quiser, foi bem lembrado do vereador Keb ali, vai fazer um requerimento, todos nós vamos assinar para reforçar uma coisa que o prefeito e a secretária de Educação já prometeu que o ano que vem vai estar fazendo para vocês. E muito obrigado a vocês. E, senhor presidente, eu quero deixar também os parabéns pela organização dos títulos de cidadão, de reconhecimento do povo. Em nome seu, agradecer o Tonione, o Ademir, o Antônio, a Amanda, a Grace, que fizeram uma coisa muito bonita, ficou muito bom. E todos os familiares que estiveram aqui, saíram daqui contentes. Espero que o ano que vem nós podemos homenagear muito mais gente, se Deus quiser. E agradeço a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Gente, eu vou falar um pouquinho, mas está difícil com essa boca. Eu tive uma reunião com o Conselho Municipal de Saúde hoje, às 14h, lá em cima, que a reunião do Conselho Municipal é toda a última terça-feira, a partir das 14h. Então, eles pediram para eu transmitir o convite para todo mundo que queiram participar. E eu fui para levar para o Conselho, e para o Cristiano também, o parecer da Isaura, que vocês lembram bem, que eu fiquei de ver como resolver o problema do Cascavel. Correto? Eu recebi por e-mail, até pedi que fosse escrito, tem como resolver o problema do Cascavel, não só Cascavel, Armandos, e tem outros bairros lá. É um pouco complicado, porque se diminuir, ficar com menos de 2.000 em São Bento, corre o risco de fechar. Mas mesmo assim eu vou conversar com a Isaura, e o Cristiano se propôs em trazer a Isaura para uma reunião do Conselho, se conseguir que não feche o PSF de São Bento, criar um quarto PSF em Santa Rita, porque é de 2.000 a 4.000 pessoas por equipe. E Santa Rita cabe mais uma equipe. Então dá para dividir. Talvez faça lá na zona rural mesmo, que abrange toda aquela região, né, para facilitar a vida deles, porque realmente está um tanto difícil. Né?
Então, pelo menos o caminho já foi clareado, então a gente viu que tem solução e que com boa vontade a gente consegue resolver as coisas e com muita calma também. Eu quero agradecer também a vocês, vereadores, meus amigos, ao Antonione, a Demira, Amanda, a Grace e o Antônio Manuel, pela organização. Eu não fiz nada sozinha. Vocês sabem que eu não faço nada sozinha. Se eu não tiver o apoio de vocês, eu não consigo fazer nada. Se foi bem organizado, se ficou tudo bonito, graças a Deus, é porque vocês estavam comigo, né? Deus em primeiro lugar e vocês no apoio geral. Obrigada a todos vocês. O Kelly já falou sobre a nossa ida do Parlamento Jovem. Nós reunimos durante o ano todo de 2014, de 15 em 15 dias aqui na Câmara Municipal com o Parlamento Jovem, com os meninos. Esse ano nós estudamos tempo, envelhecimento com qualidade de vida. E amanhã nós vamos a Belo Horizonte, reunirmos vários estudantes do estado de Minas e vão ser discutidos na quinta e na sexta-feira, no plenário da Assembleia, as propostas que estão sendo levadas de Santa Rita, de Pouso Alegre, sul de Minas, Santa Rita, Pouso Alegre, Monte Fião, Carvalhópolis e Poços de Caldas, são as cidades do sul de Minas. Eu gostaria também de lembrar a vocês que nós marcamos, eu vou fazer a convocação, a Ademir vai fazer para a gente, a convocação, aproveitando vocês jovens que estão aqui, né? Para nós discutirmos numa audiência pública, pela primeira vez em Santa Rita de Caldas, a lei de orçamento da LOA, né? Que nós vamos votar agora no final do ano. Nós vamos fazer um estudo sobre ela. Pela primeira vez aqui no município, nós vamos fazer no dia 19 às 19 horas, aqui na Câmara Municipal. Eu vou pedir para o padre avisar na igreja. A gente vai fazer uma convocação mesmo para a sociedade. Pra gente, quem sabe, o ano que vem nós colocamos já que isso parta do Executivo, certo? E reforçando, que até pedi para o Juninho falar, sobre o plano de governo, gente. Vamos cobrar do Executivo a proposta do transporte gratuito. Está dentro do plano de governo dele, e quando foi para regulamentar o ano passado, ele deixou, foi comentado que ele, esse ano não dava para fazer a gratuidade, mas que ele ia fazer. Então, nós precisamos começar a cobrar mesmo, que é direito, e não é direito, e é dever nosso, porque nós pagamos nossos impostos, né? E eu concordo com todos você, Pedro, que falou em nome de todos, a Renata fez lá, passou, até começou aí. Então, eu me sinto como mãe também das dificuldades de vocês, na preocupação de vocês. Ainda falo assim, quando homens é um pouco mais, menos complicado, né? E com as mulheres é mais complicado ainda. Então, a gente precisa tomar esse cuidado e ter esse carinho mesmo. Vocês estão certinhos, já passou da hora de resolver e tomara que, a partir do ano que vem, vocês não passam por essas dificuldades mais, tá? E em nome de Deus, de nosso Senhor... Permite só falar do convite? Pois não. Você mesmo pode falar, você está com ele aí, fazendo um favor? Faça o favor, por gentileza. Minha boca está doendo muito, viu, gente? Eu esqueci na hora da minha fala. João, a respeito do SAMU, Uhum. acabaram de publicar, parece que o governo do Estado não conseguiu a contratação de alguns médicos e cogita-se a possibilidade do adiamento dessa inauguração. Viu? Obrigado pela lembrança. Então, deixa É porque eu acabei de receber, que eu estava até olhando aqui. Aqui tinha o convite. A gente recebi da assessoria lá do governo do Estado, que deu problema na contratação de alguns médicos, equipamentos, o SAMU já está tudo montado, porém a ligação dele pode ser que não seja efetivada no dia 5. E termina com maiores informações, serão dadas. Não, muito obrigado. É que eu só queria lembrar do convite, mas o Emílio já falou, presidente. Muito obrigado. Presidente, mais uma vez, aproveitando a população aqui presente, só reforçando a respeito do dia 19 de novembro, a respeito da audiência pública, onde vamos votar o projeto a respeito que estima a receita de despesa para o ano de 2015. É importante a população estar presente para saber
as ideias, onde é designado o dinheiro nosso, né, para qual finalidade. Então é importante a população estar presente. É a primeira vez que vai acontecer isso no município de Santa Rita de Caldas, como o presidente falou. Então eu conto com a presença de vocês aqui. E no dia, eu não sei se a população vai poder opinar alguma coisa. Esse tipo de projeto é difícil até para a gente, imagino para vocês. Então é importante a população estar presente para podermos discutir o orçamento para o ano de 2015. O total da receita será de R$ 16.747.500, isso para 2015. Então, seria útil, grande importância a presença de todos. Em nome de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, eu declaro encerrada essa sessão.